Primeira questão. Se tomarmos x como incógnita e o número real m como um parâmetro da equação, menos 6 mais m ao quadrado de x, que é igual a 3m mais 4x, é correto afirmar que, antes da gente passar para os distratores, temos que fazer algumas considerações, tá? A equação ela é do primeiro grau, já que a incógnita é x, tá? E esse x está em função de m, tá? Então, eu não posso dizer necessariamente que vai ter uma solução. Eu posso dizer que vai ter, que pode ter pelo menos uma solução, né? Pode não ter nenhuma? Pode, afinal ela está em função de m. Mas vamos ver, tá? Se ela é do primeiro grau, vamos tentar resolver isso aqui como uma equação do primeiro grau, né? Então, menos 6 mais m ao quadrado de x é igual a 3m mais 4x. Tá? Isolando o x ao primeiro membro, nós temos que o m ao quadrado de x menos 4x é igual a 3m mais 6. Tá? Colocando o x em evidência, fica m ao quadrado menos 4 no primeiro membro, e no segundo membro fica 3m mais 6. Poderia colocar o 3 em evidência, mas não me ajudaria tanto assim. Então, colocando m ao quadrado menos 4 para o segundo membro, x vai ser igual a 3m mais 6 dividido por m ao quadrado menos 4. Tá? O que é que a gente pode concluir disso? Que x é do tipo p sobre q, ok? Em soluções desse tipo, o q tem que ser diferente de zero. Tá? Essa é uma primeira consideração. Uma outra consideração é que se o p for igual a zero, que for igual a q, né? X terá infinitas soluções. Então, vamos verificar se isso realmente vai acontecer, né? Ou quando isso vai acontecer. Primeiramente, eu vou considerar aqui q é diferente de zero. Tá? Bom, para q ser diferente de zero, m ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o m tem que ser diferente de 2 e também tem que ser diferente de menos 2. Certo? Essa situação aqui, a segunda, né? Ela vai acontecer? Bom, vamos ver. Quando é que o p vai ser igual a zero? Ele vai ser igual a zero quando 3m mais 6 for igual a zero. Né? Ou seja, o m tem que ser menos 2. Tá? Ou seja, pode acontecer do m ser menos 2, vai dar zero no numerador e, pelo que a gente já viu aqui, pode dar zero também no denominador. Ok? Então, nós temos aí três situações. Tá? Se o m for igual a 2, a equação não vai ter solução alguma, certo? Porque gerou um zero no denominador. Se o m for igual a menos 2, a equação vai ter infinitas soluções, porque dá zero no numerador e zero também no denominador. E, em qualquer outro caso, né, qualquer outro valor de m, a equação vai ter uma única solução. Tá? Sendo assim, vamos analisar os distratores. Né? A letra A diz o seguinte: para cada valor de m, a equação possui uma única solução. Falso. Tá? Para m igual a 2 e m igual a menos 2, isso não vai acontecer. B. A equação possui solução única se e somente se o m for diferente de menos 2. Tá? Não. Né? m igual a 2 também é diferente de menos 2 e não vai ter solução alguma. Tá? Letra C. Se a equação possui infinitas soluções, então é porque o m é igual a menos 2. Esta está correta. Né? Fala exatamente do que a gente falou na nossa conclusão. Né? Só para desencargo de consciência, vamos ler os outros dois distratores. Né? Se a equação não possui solução, m vai ser igual a menos 2. Mentira, menos 2 vai dar infinitas soluções à equação. E se a equação possui infinitas soluções, então m é igual a 2. Mentira, se o m for igual a 2, ela não vai ter solução alguma. Então, de fato, primeira questão, a solução é o item C.
Segunda questão. Quantos são os gabaritos possíveis de uma prova de 30 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão? Vamos lá. A gente pode considerar que a primeira questão você tem 5 alternativas diferentes, como o próprio problema diz, né? Na segunda questão também tem 5, tá? Repare que a segunda questão ela não depende da primeira. A terceira, também 5 questões, e assim sucessivamente até a 30ª questão, que também tem 5 alternativas. Logo, pelo princípio multiplicativo, a quantidade de gabaritos diferentes que você pode formar utilizando uma prova de 30 questões e 5 alternativas é 5 elevado a 30, né? Considerando a regra da potenciação, né? 5 elevado a 30. Então, a alternativa correta é o item E. Terceira questão. Uma pessoa mediu 10 vezes os seus batimentos cardíacos através do seu pulso e obteve o resultado apresentado em batimentos por minuto no seguinte diagrama de pontos. Sobre os dados obtidos por ela, é correto afirmar que a média é igual a 77 batimentos por minuto, a moda é igual à mediana, a mediana é igual à média, a mediana é menor que a média, a moda, média e mediana são iguais. Em todos os distratores, eles falam de alguma medida de tendência central, então é interessante que a gente calcule todas elas. É claro que a gente está falando de uma prova objetiva que cada segundo é importante, tá? Se eu fosse calcular isso daí, obviamente, eu iria para aqueles mais fáceis de calcular, no caso a moda e a mediana, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. A moda, ela é aquele elemento que mais se repete dentro do meu conjunto, da minha amostra, né? No caso aí seria 80 batimentos por minuto, tá? Mas a mediana é aquele termo que, quando os elementos estão distribuídos de forma crescente ou decrescente, é aquele termo central, caso o número de elementos seja ímpar, e é a média aritmética dos dois centrais, caso o número de elementos for um número par, não é? Então, aqui, já que são 10 medidas diferentes, a gente tem que considerar o quinto elemento maior e o sexto elemento maior, tá? Então, vamos considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o quinto elemento, né, em ordem crescente, e este aqui seria o sexto, tá? Ou seja, são 2 batimentos de 80, né? Se a gente for calcular a média de dois resultados iguais, o resultado é o próprio valor, né? Então, a mediana também é 2 batimentos por minuto, tá? Por hora tá tudo dando igual, tá? Falta só a gente determinar quem é a média. A média é a soma de todos esses valores, tá bom? Dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Pronto, eu sei que eu tenho 10 valores, então eu vou dividir o resultado final por 10. Né? E a soma de todos esses valores, para a gente economizar um pouquinho de tempo, eu já calculei aqui do lado, deu 780 batimentos por minuto. Né? Então, a média é de 78 batimentos por minuto. Ok? Sendo assim, a média é igual a 80, falso. A moda é igual à mediana, correto. Tá? A mediana é igual à média? Não. A mediana é menor que a média? Não, é maior. E a média, a moda, a média e a mediana são iguais? Também não. A alternativa correta, item B. Quarta questão. A quantidade de números naturais divididos por 5 e com 5 algarismos no sistema decimal é igual a quanto? Vamos ver quem é o primeiro e o último múltiplos de 5 dentro desse intervalo, certo? O último é o número 99.999.
e 5, visto que os múltiplos de 5 são aqueles terminados em 5 ou em 0. Já o primeiro é o número 10.000, ok? Se a gente pega ambos esses números e divide por 5, a gente vai obter a quantidade de múltiplos de 5 que tem até aquele determinado número. Isso quer dizer o seguinte, dividindo 99.995 por 5, a gente vai encontrar 19.999 múltiplos de 5, até o 99.995. Se a gente divide 10.000 por 5, nós vamos encontrar 2.000 múltiplos de 5 até o número 10.000, certo? Então, se a gente quiser saber quantos múltiplos de 5 tem daquele intervalo, a gente pega o 19.999, a gente soma, desculpa, a gente não soma não, a gente diminui com 2.000, tá? E por último, a gente soma com 1, tá? Por que a gente está somando com esse 1? Porque quando a gente diminui por 2.000, a gente está excluindo também o número 10.000, tá? Então, para corrigir esse problema, já que o número 10.000 está dentro do meu perfil, a gente já vai acrescentar uma unidade, certo? Então, 19.999 mais 1 é 20.000. 20.000 menos 2.000 dá igual a 18.000. A alternativa correta é o item B. Quinta questão. Na figura abaixo, temos um quadrado ABCD e um triângulo equilátero ABE. Indicando por alfa o ângulo ECD, podemos afirmar que a tangente de alfa é igual a quanto? Vamos ver o seguinte. O ângulo alfa está aqui, ó, o ECD. Ok? Para a gente calcular a tangente dele, nós vamos traçar um segmento perpendicular à base do quadrado aqui, a base DC, tá certo? Perpendicularmente passando por E. Tá? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, um triângulo que eu vou chamar de SF, tá? E esse segmento FG, né, também mede o lado do quadrado, já que nós formamos aqui dois retângulos, né? E para calcular a tangente desse ângulo alfa, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar do cateto oposto ao alfa, lá naquele triângulo retângulo, que é o segmento EF, e o cateto adjacente, que é o segmento CF. O segmento CF, intuitivamente, nós podemos chamar ele de lado sobre 2, né? Se chamarmos o lado do quadrado de L. Visto que nós temos aqui ABC, ABE, um triângulo equilátero, e quando eu passo a altura relativa a ele, né, eu acabo interceptando o ponto médio, né, fazendo com que esse lado seja dividido em duas partes congruentes, tá? Visto que esse retângulo CBGF é um retângulo, né? Lá embaixo também é L sobre 2. O que me faz necessitar apenas de descobrir quem é o EF, tá? Para descobrir, eu vou primeiro calcular a altura desse triângulo equilátero, tá? Eu calculo chamando primeiramente esse segmento EG de H, tá? Para não abusar muito das notações. E digo o seguinte, que o lado ao quadrado, né, que é a hipotenusa aqui BE, ela vai ser igual ao L2 ao quadrado, que é esse segmento BG, mais a altura ao quadrado, o famoso teorema de Pitágoras, ok? Então, lado ao quadrado é igual a lado ao quadrado sobre 4 mais h ao quadrado, tá? Resolvendo a equação em h, né? H ao quadrado vai ser L2 mais L2 sobre 4. O h ao quadrado vai ser
3L2 sobre 4. Né? Calculando a raiz de ambos os membros, nós vamos obter que a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Certo? Sendo assim, o segmento EF vai ser o lado do quadrado menos a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Né? Colocando aqui o L em evidência, né? Nós iríamos ter que L seria 1 menos raiz de 3 sobre 2, né? A gente pode até escrever melhor um pouquinho isso daqui, né? Isso aqui pode ser... Deixa eu ver se está saindo. Tá. Isso vai ser L vezes 2 menos raiz de 3 sobre 2, né? E a gente pode até colocar esse 2 aqui para o lado de fora do parênteses, né? Indo aqui para cima, nós podemos escrever que o EF ele vai ser L sobre 2 multiplicados por 2 menos raiz de 3. Tá? Já pode ver a resposta se construindo lá. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a tangente de alfa. A tangente de alfa é o EF, que é L sobre 2 multiplicado por 2 menos a raiz de 3, dividido pelo CF, né, que é L sobre 2. Né? Nós podemos cancelar esse daqui com esse daqui. Que sobra para a gente que a tangente de alfa é 2 menos a raiz de 3. Então, a alternativa correta é o item E. Esta questão. Uma moeda é lançada 10 vezes. A probabilidade de se obter exatamente 4 caras é igual a quanto? Olha só, eu vou tentar abordar essa questão um pouquinho diferente do convencional. Tem que sair exatamente 4 caras, então tem que sair também exatamente 4 coroas. Então vamos considerar o seguinte, tá? Daqui as 6 coroas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os outros 4 resultados, ou seja, as outras 4 caras, eu tenho que colocar entre essas coroas, ou no início ou no final também. Tá certo? Então, a gente vai se fazendo as seguintes perguntas. De quantas formas diferentes eu posso colocar a minha primeira cara? Né? Então, a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares diferentes. Tá? Então, vamos anotando aqui, 7. Tá? Vamos supor que eu peguei e coloquei bem aqui. Tá? Coloquei uma cara bem aqui. Aí eu vou para a minha segunda pergunta. De quantas formas diferentes eu posso colocar a minha segunda? Né? Aí a gente vai contar um pouquinho diferente, né? Fora essas 6 que tem aqui, eu posso colocar ou aqui ou aqui. Então, eu teria 8 possibilidades. Né? Assim como 9 para a terceira e 10 para a última. Tá? Usando o princípio multiplicativo, bastava multiplicar todos esses valores. Tá certo? Temos que levar em consideração também que se eu escolher primeiro a cara bem aqui nesse local ou nesse aqui local, a ordem não vai fazer muita diferença, né? Vamos obter o mesmo resultado. Então, a gente vai ter que corrigir essas contagens repetidas que a gente fez. Então, a gente vai dividir tudo por 4 fatorial, já que a gente está organizando 4 elementos que são repetidos. Tá? Sendo assim, né, nós vamos ter que... vamos multiplicar aqui de cabeça, que eu ainda não fiz essa conta. 7 vezes 10 é 70. 8 vezes 9 é 72. Tudo isso dividido por 24, né? Deixa eu ver, acho que vou ter que fazer aqui. Pronto, 504. 504 dividido por 24
isso aqui vai dar igual a 210, certo? Então, nós temos 210 situações em que a gente vai obter exatamente 4 caras. Então, qual é a probabilidade de que saia exatamente 4 caras? 210 sobre 1024, né? Da onde surgiu esse 1024? Bom, acho que é bem simples, né? Se a gente contar quantos resultados diferentes a gente vai ter, né? Lembre-se que a gente vai lançar a moeda 10 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente contaria de quantas formas, de quantos resultados diferentes seria no primeiro resultado? 2, né? No segundo, 2. E assim sucessivamente até o último. Então, isso aqui seria 2 elevado a 10, que seria igual a 1024. Logo, a probabilidade deste evento ocorrer vai ser 210 dividido por 1024, resultado final. Sétima questão. Uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Sorteando-se uma das bolas, a probabilidade de sair o número par ou o número múltiplo de 3 é igual a quanto? Vamos lá, nós temos 2 eventos aqui sendo compartilhados, né? Nós temos um evento que a gente vai denominar aqui de A. Ele quer que o número seja par, né? Então, pode sair do 2, 4, assim por diante até o 20, né? Nessas condições, o número de elementos que tem o meu A são 10 bolas, né? Já o evento B, ele quer que sejam múltiplos de 3, certo? Então, pode ser 3, 6, 9, até o 18. Tá? Nessas condições aqui nós temos, nesse evento B, total de 6 bolas. Temos ainda um evento de interseção, né? Onde o A ocorre e o B também ocorre. Né? Que são aqueles múltiplos de 3 que são pares. No caso, o 6, o 12 e o 18. Opa, símbolo errado. Logo, o número de elementos dessa minha interseção, A interseção B, vai ser igual a 3. Certo? Usando uma propriedade lá derivada das teorias dos conjuntos, que fala que a união, pelo menos o número de elementos da união A e B, vai ser o número de elementos de A somados com o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção entre A e B. Tá? Logo, o número de elementos da união AB vai ser igual a 10 mais 6 menos 3, ou seja, 13 bolas. Tá? Então, se eu posso sortear 13 bolas, né, qual a probabilidade dessas 13 sair? Bom, a probabilidade de A união B vai ser 13 sobre 20. A alternativa correta é o item D. Questão 8. Usaremos a notação max AB para indicar o maior dos números reais AB. Isto é, max AB vai ser A se o A for maior ou igual a B, e vai ser o B se o B for maior do que A. Podemos afirmar que a solução da inequação max 3x mais 4 e 2 menos x vai ser maior do que 7. É o conjunto, vamos ver, se você pensar no A e no B aqui, ó, esse aqui sendo A, esse aqui sendo B, como duas funções, a gente vai perceber que uma é crescente, a outra é decrescente, né? Isto é, vai ter uma situação em que elas vão ter um valor único, né? Vão ter um valor em comum, né? Mas
No lado direito vai ter uma função que vai assumir valores máximos e do outro lado vai ter valores que vai assumir valores máximos, certo? Então a gente não vai ter valores conflitantes aqui, ou seja, as duas correndo juntas, uma sempre maior do que a outra, né? Ainda assim, se elas duas fossem crescentes, a gente iria encontrar situações como essa, né? Uma crescente para cá, uma crescente para cá, e existiria um ponto em que uma vai ser maior do que a outra e depois desse ponto a coisa se inverteria. Então basta a gente fazer o seguinte, basta a gente escrever que 3x mais 4 pode ser maior do que 7 e também que 2 menos x vai ser maior do que 7 em alguns momentos. Tá? Resolvendo isso daqui, 3x vai ser maior do que 7, menos 4. 3x vai ser maior do que 3. Então, nesse caso aqui, x vai ser maior do que 1. Tá? Por outro lado, né? Menos x vai ser maior do que 7 menos 2. Menos x vai ser maior do que 5. E neste caso, x vai ser menor que menos 5. Então, sem segredos, a alternativa é x vai ser menor do que menos 5 ou x vai ser maior do que 1. Questão 9. Considere os conjuntos M, né, dos pares ordenados do plano tal que xy menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x igual a 0. E o N, né, que também é o conjunto dos pares ordenados do M, né, tal que o x é igual a y. Né? Podemos afirmar que esse conjunto N é como? Bom, são pares ordenados em que o x é igual a y, né? Mas pares ordenados de M. Tá? Então vamos pegar aqui a lei, né? A lei de formação do conjunto M, que é essa equação aqui. E vamos assumir que x realmente é igual a y. Tá? Então, escrevendo aqui no lugar do yx, a gente vai ter que x ao quadrado menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x é igual a 0, né? Nesse contexto aqui, deixa eu só simplificar um pouquinho mais a expressão, né? Menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x é igual a 0, tá? Então, vamos lá. Nesse contexto, a gente pode dizer que ou x vai ser igual a 0, ou, né, colocando ali o x em evidência, nós teríamos só que menos x ao quadrado mais 3x menos 2 é igual a 0. Então, já temos o primeiro valor, né? X igual a 0. Bom, vamos encontrar provavelmente mais 2, né, que devem sair dessa equação aqui do segundo grau, tá? Onde o delta é 9 menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. Isso vai dar menos 8, né? Então, delta é igual a 1. Tá? Então, isso quer dizer que o x vai ser igual a menos o valor do b, né? Menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2a, que é menos 2. Então, nós vamos ter aqui como primeira solução dessa equação do segundo grau que menos 3 mais 1 é menos 2, que dividido por menos 2 dá 1. Né? Temos uma segunda solução agora. E que menos 3 menos 1 é menos 4, que dividido por menos 2 vai dar 2. Então, nós encontramos três soluções diferentes, né? Três elementos ali para o conjunto N, que são os pontos 0, 0, 1 e 1 e 2 e 2. Tá? Então, analisando aqui os distratores. A é um conjunto vazio? Não. Tem um único elemento? Não, tem 3. Tem exatamente 2 elementos? Não. Tem exatamente 3 elementos? Sim. É um conjunto infinito? Não. Então, a alternativa correta do nosso problema é item D.
10ª questão. Seja ABC um triângulo de medidas AC igual a 3, AB igual a 4 e BC igual a 5. Se AH é a medida da altura relativa ao vértice A, podemos afirmar que AH mais CH mais BH é igual a... Não é absurdo supor que, se vocês estão assistindo esses vídeos, vocês são professores, né? E vocês conhecem esse tipo de triângulo, né? É o triângulo o maior lado mede 5, né? O CB. Um dos lados mede 4 e o outro lado mede 3. Nós estamos falando de um triângulo retângulo, né? Um dos triângulos pitagóricos mais óbvios que a gente já estuda e que a gente já usa como demonstração em nossas aulas. Certo? Nós dizemos que eles são pitagóricos quando os lados de um triângulo retângulo são números inteiros. Certo? Bom, se assim for, eu vou poder usar todas aquelas relações métricas no triângulo retângulo. Tá? A primeira é a relação da altura, né? Formulazinha da altura. Que a altura multiplicado com a hipotenusa, ela vai ser igual ao produto dos catetos, ou seja, 3 vezes 4. Tá? Então, a altura desse triângulo vai ser igual a 12 sobre 5. Temos a primeira medida, que é a medida de AH. Tá? Agora vamos para CH, que é essa medida bem aqui, tá? Que é uma das projeções dos catetos na hipotenusa. A gente pode usar a relação que AC ao quadrado, né, é igual a projeção, né, que é CH, multiplicada, isso aqui está ao quadrado, perdão, multiplicado pela a hipotenusa, que é o CB. Tá? AC é 9, né? AC é 9, desculpa, AC é 3, que é ao quadrado é igual a 9. CH eu ainda estou tentando encontrar. E CB é a hipotenusa, que é 5. Logo, CH é 9 quintos. Tá? Encontramos agora o CH. E de igual maneira eu vou encontrar o BH. Ou pela a fórmula, né? A fórmula da projeção, que diz que AB ao quadrado vai ser igual à projeção, que é BH, multiplicado pela hipotenusa, que é CB. Certo? Essa é uma possibilidade. Ou então, a gente poderia simplesmente pegar o tamanho de CB e calcular a diferença dele para o CH, que é 9 quintos. Né? Mas vamos continuar aqui como já estávamos fazendo. Né? AB é 4, né? E ao quadrado é 16. BH eu estou tentando encontrar. E CB é 5. Logo, BH é 16 quintos. Como o que eu preciso para concluir essa questão é a soma, né? Vamos somar 12 quintos com 9 quintos com 16 quintos, né? Os denominadores são iguais, né? Soma e repete o denominador. Então, 12 mais 9, 21. 21 com 16, 37. Então, a alternativa correta é o item D, 37 quintos.